que ele conta que a paixão está relacionada a 4 cenários diferentes, que ele vai descrever cada um. Quais eram os cenários? Meu Deus! Era entre os discípulos, diante do sinédrio, perante o governador romano, crucificado, morto e sepultado. A gente vai falar de cada um aí. Ressurreição de Jesus. E aí, por que Mateus era necessário apresentar a ressurreição de Jesus? Vamos lá para o início. Mateus já está apresentando o Messias. Então era necessário ele apresentar a ressurreição de Jesus na escrita, porque era como é o nome da palavra? Veracidade do cristianismo. Ali se cumpria tudo. E aí ele vai falar que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 12 e 19, relaciona as consequências desastrosas se não houvesse ressurreição. Primeiro, Paulo fala que a pregação seria vã. Segundo, a fé seria vã. O testemunho seria falso. Estaríamos ainda em nossos pecados. Os que dormem em Cristo teriam padecido. Era tudo mentira. Nós, crentes, seríamos o mais infeliz de todos os homens. E aí ele vai falar que a ressurreição se divide em 4 sessões. A intervenção do anjo, o reaparecimento do Senhor, a falsa história dos judeus e a grande comissão. E aí ele finaliza dizendo, né, lá no epílogo, Jesus não discordou. Aí ele vem falar que quando o último pronunciamento do Senhor Jesus, ressuscitado, registra em Mateus e consegue absorver o absoluto significado da expressão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele vem falar que a ressurreição era necessária porque no céu Jesus tinha autoridade. Faltava autoridade de quem? Da onde? Da terra. Porque a autoridade da terra estava dada a quem? O diabo. Ao diabo. Por isso que o diabo, na tentação lá no deserto, na terceira tentação, né, na segunda tentação, oferece o reino, o mundo, a glória para Jesus, porque ele tinha. Mas com a ressuscitação, Mateus deixa bem claro que o Messias tem autoridade no céu e na terra. E embaixo dela. E aí ele fala, e aí é interessante que o autor levanta assim: Jesus não discordou da autoridade de Satanás, também não falou nada. E deixa aqui, ó, Jesus não discordou do seu domínio sobre os reinos do mundo, ou pelo menos não discutiu sobre isso. Respondeu apenas que era o verdadeiro merecedor da adoração. Depois de vencido todos os desafios apresentados, que é o que Mateus descreve, esse pronunciamento de Jesus está de fato carregado de autoridade, pois esse poder que o diabo arrogava para si fora reconquistado pelo segundo Adão, e a autoridade de Satanás fora removida para sempre. Esse é o verdadeiro significado da ressurreição do Senhor Jesus e de suas palavras: toda autoridade me foi dada. Aí ele termina, eu vou ler só o que ele termina. O primeiro Adão caiu e transferiu a sua autoridade para o arqui-inimigo de Deus. Jesus, o segundo Adão, optou por ser fiel e obediente, que é um dos detalhes de quando Mateus descreve para os judeus, porque naquela época Mateus estava dizendo assim mesmo: em meio à opressão, em meio a Roma, em meio a tudo que os judeus estavam passando, era necessário obediência para alcançar o reino invisível que estava já posto para os judeus, representado por quem? Por Jesus. Ainda que isso implicasse em 2 sofrimentos, Jesus, o segundo Adão, optou por ser fiel e obediente ao Pai, ainda que isso implicasse em 2 sofrimentos, culminando com a horrível morte de cruz. Em função disso, tornou-se não só o redentor da raça decaída, mas o líder dessa nova humanidade, com a autoridade de quem foi experimentado, testado, aprovado e provado, e digno executor da vontade divina, bem como o administrador dos propósitos divinos, confirmado pela ressurreição. Amém? Marcos. Amém. É grande, né?
Deixa eu falar aqui porque eu não tinha falado, né? É porque a gente tem uma oração na igreja 9 horas. Entendi. 9 às 10. Eu vou tentar Marcos, e aí eu vou, se não der, eu gravo e mando. Tá, vamos lá. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Né? E é interessante que ele é filho de Deus como servo. Não somente como servo, mas como ele está falando para os romanos, porque assim, eu disse que cada realidade tem um contexto, cada contexto tem uma realidade. A realidade era a época de Roma, e os romanos gostavam de batalha, campo de batalha, estratégias. E aí Marco vem apontar o Filho de Deus como servo. Era servo, mas era filho de quem? De Deus. Entendeu? E aí ele fala, mas aí como o autor vem dizer aqui, o autor vem falar que o Evangelho de Marcos é escrito por um judeu, né? Não tem o nome de Marcos citado nessa descrição, mas de acordo com o escrito, a forma de escrever, eles apontam que foi Marcos que escreveu. E aí ele vem falar quem era Marco, né? Significa que Deus para mostrar graça. Significa, ele vem falando sobre o que significava Marcos, que ele era filho de Maria. Ele fala que a casa de Marcos é onde os discípulos se reuniam. Ele era sobrinho de Barnabé. Ele aponta que Marcos foi filho na fé de Pedro. Ele fala que Marcos, ele foi um pilar de uma discórdia entre Paulo e Barnabé, mas depois Paulo volta atrás e pede para ele que ele é uma importante peça, uma chave, né, peça-chave para o Evangelho. E também ele aponta que Marcos acompanhou Pedro a Roma, e a escrita de Marcos está muito relacionada à pregação de Pedro em Roma. E aí ele fala que a data provavelmente foi 40, 50, 60, 70 anos depois de Cristo. É de 60 a 65. Qual é a origem da escrita de Marcos? Roma. Destinatário eram os gentios, especialmente os romanos. E aí esse é o principal detalhe, que é o evangelho menor, e é o principal detalhe. Ele vai mostrar Jesus como o grande conquistador da nossa salvação. E a partir disso, com estratégia, e ele aponta o Jesus que faz, o Jesus que trabalha, e quem faz e trabalha naquela época para Roma eram os servos. Filho de Deus, mas servos. Então ele vem apontar o trabalhar do ministério de Jesus, como ele trabalhava, como ele fazia, e como ele conquistou a nossa salvação pelo trabalho como servo. Isso é tremendo. Porque naquela época é o que se valorizava. Aí eu vou lá para Lucas, né, que ele vai falar dos gregos, da cultura, da arte, e Lucas aponta a arte, coisa que Marcos não faz. Ele vai falar de um servo que consegue falar como servo e alcançar a salvação através de uma campanha. Ou seja, o trabalhar de Jesus como servo fez ele alcançar a nossa salvação. E para o romano isso era muito interessante. E aí ele vem dizer, o escritor deste evangelho nos oferece uma breve narrativa da campanha de aproximadamente 3 anos e meio em que o nosso general lutou com Satanás, através do sofrimento e morte, mas finalmente triunfou, ressuscitando dentre os mortos e conquistando para sempre toda a autoridade no céu e na terra. Nos escritos de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como conquistador poderoso. Imagina, Roma era poderosa em conquista. E aí Marcos, então tá bom, vou apresentar o maior dos conquistadores, o general de guerra, Jesus. E aí ele vem dizer as razões para considerar que Marcos foi o que escreveu e escreveu para romanos. Ele vem falar sobre a atitude peculiar dos militares. E aí ele vem falar que a escrita é parecida com a escrita que escrevia Júlio César. Por isso que colocaram, né, apontaram para ele, né? E aí ele vem apontar que existia várias repetições da palavra logo, imediatamente, em seguida. Isso é tremendo, porque o servo recebeu uma ordem de quem? Do pai. Quem era o pai? Deus. E a necessidade de cumprir era rápido. Isso o exército romano tinha. Uma ordem do general se cumpria, a ordem dada, executada. E aí vem apontar Marcos que Jesus fazia isso.
Então, por isso que essas palavras adentravam no contexto militar dos romanos. E Jesus era um servo que executou tudo. Quando há menção de dinheiro, ocorre sempre moeda romana. Que ele está apontando, porque era em Roma para romano, né? O cronograma era o modelo romano. Marcos se preocupou em esclarecer os costumes hebraicos. É a ausência quase completa da referência às profecias do Antigo Testamento. E aí ele vem dizer que Marcos só usa o Antigo Testamento no primeiro capítulo, depois não usa mais. Porque não interessava para os romanos. Interessava para os judeus, Mateus, mas para os romanos não. E aí ele vem dizer, qual era o propósito? O propósito é narrar o Evangelho, né? Mas como é que Marcos fez isso? O autor vem dizer que Marcos reuniu as testemunhas mais antigas, ainda viva. Era necessário, porque os romanos também tinham isso. A necessidade de, foi uma história contada. Não. Ele esteve presente, Marcos participou de cada um. Antes dos apóstolos morrer, ele recolheu todas as informações necessárias. E aí ele vai falar do esboço, aí vamos lá para a análise. Página 61. Sobre personagem. Ele vai dizer que o Mateus, Lucas falam muito sobre personagens. Marcos não. Ele estava mais interessado no progresso da história do que nos processos individuais. Ele queria saber como o servo cumpriu a vontade que foi lhe dada pelo Pai. Mas ele não estava querendo dizer, peraí, eu vou contar do personagem A, do B, do C. Não vou falar de Maria, não, vou falar do que aconteceu, como foi, com quem foi. Ele não adentrou em histórias específicas. E aí ele fala assim, a menção, ele fala assim que duas pessoas ele faz alusão a duas pessoas, a Alexandre e Rufo. Por quê? Aí ele coloca lá embaixo. Porque mais tarde, depois, essas pessoas foram celebridades na comunidade cristã, antes de ter sido escrito o Evangelho. Então Marcos ele cita poucas pessoas, no sentido de descrever e entrar dentro da vida dessas pessoas. Ele fala que Mateus ele descreve mais, entendeu? Marcos, Evangelho do servo de Deus. Então, Marcos ele vai dar ênfase no que Jesus fez e como fez. Ele dá ênfase em Jesus trabalhando. O que Jesus fez prova quem ele era. E aí ele fala, o que ele operou autentica o que ensinou. As obras poderosas confirmam as palavras surpreendentes. E aí lá na página 62 ele vem dizer assim mesmo. Ele fala que ele vai dar uma introdução à genealogia de Jesus, como Mateus faz, mas Mateus faz de maneira mais extensa, Marcos não. Ele fala do nascimento, depois disso ele já fala sobre o que aconteceu no batismo no Rio Jordão. E aí eu frisei aqui uma coisa muito importante que o autor fala. Com uma focalização entusiasta e concisa, Marcos descreve num só capítulo que Mateus fez em 8. E em 9 capítulos, Marcos historia o que Mateus dedicou o dobro. Para ter uma noção como ele estava interessado em mostrar, não descrever os personagens, cada história, mas sim demonstrar a atividade de Jesus como servo. Aí ele vem falar aqui. Podemos aquilatar esta afirmação analisando os capítulos iniciais do livro de Marcos, onde já no prólogo, bastante breve, diga-se de passagem, o autor nos surpreende por 4 vezes sucessivas com o termo em que anuncia o operador de prodígio. E aí ele vem falando quais são os prodígios. E aí, por que Marcos ele sintetiza tanto? Porque o objetivo dele, está aqui, o servo tem pressa em cumprir o mandato do Pai. Por isso que as palavras imediatamente, logo, tem mais de 10, 20, 21 vezes traduzido por logo.
Não apenas a figura do servo que se destaca no Evangelho, mas também a do soberano. Porque quem deu a ordem? Foi o Pai. E quem está cumprindo? O Filho. O Filho é o quê? Servo. E aí ele vem dizer, ele sendo servo, filho, mas ele também é soberano. E aí ele vem dizer que essa diferença que Marcos faz é porque ele quer apontar a humanidade e a divindade de Cristo. E aí eu vou ler aqui. Ele é o soberano que livra os homens das mazelas da opressão diabólica e das enfermidades físicas. Entretanto, é a figura do Senhor que é o servo da vontade divina e necessidade humana, o enviado, autorizado e capacitado. Ele vem falar, o autor, que todas as escritas de Marcos está apontando o servo falando. Por isso que até o Senhor, quando ele vai falar, ele não fala. Mateus fala, porque ele está apontando para quem? Para o Messias. Mas Marcos não está apontando, é o próprio servo falando. Se ele é servo, ele ainda não se tornou Senhor. E é quando ele cumpre o Evangelho de Marcos, ele não aponta ele como Senhor até o cumprimento na ressurreição. É um momento que no Evangelho de Marcos ele chama ele de Senhor. Porque antes da ressurreição ele é servo. E a gente nem percebe isso. Ele vem dizer isso. E aí a reação dos homens. Também Marcos aponta a reação dos homens, que a reação ela não foi favorável. Dos escribas, dos fariseus, dos discípulos de João. Aí ele aponta. Dos escribas a gente sabe, se é blasfema, quem pode perdoar pecado senão o que é Deus? Dos fariseus, por que ele come e bebe com os publicanos? Dos discípulos de João, por que motivo os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Dos fariseus, olha, por que estão fazendo no sábado que não é lícito? E aí ele vai falar sobre apontar as coisas que são exclusivas de Marcos, né? Aí ele fala das omissões. Quais são as omissões? Ele aponta aqui, não existe qualquer narrativa relacionada à encarnação. Por quê? Aí o autor vem dizer que Marcos ele não estava interessado nesse assunto. O objetivo principal de Marcos, aí ele responde, né? O importante era o serviço imediatamente. Está lá no final. Está vendo a resposta? E aí ele fala que esses aspectos estavam relacionados à descrição, e é o que eu falei agora, né? O Senhor. E ele vem dizer que esse Senhor, como ele era servo, ele apontava para Jesus, ele tinha a descrição. Ele não dizia, olha, eu sou filho de Deus. Não, ele se ocultava. Aqui, ó. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde se ocultar. Aí ele fala dessa luta. Jesus, por ser servo, não tinha necessidade de se mostrar, mas por ele ser filho de Deus, não podia ocultar. Por causa dos milagres que fazia, né? Isso, entendeu? Por isso que ele faz isso. Aí é interessante lá, isolamento. Em Marcos observa uma atenção especial ao isolamento do Senhor. Por quê? Porque ele era servo, o servo não se expõe. Aí ele vem dizer, tendo se levantado na alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A gente não consegue compreender isso, porque as atitudes de Jesus em Marcos são de servo, ele deixa bem claro, não é de Senhor, só depois da ressurreição a atitude, tanto a escrita de Jesus passa a ser Senhor, ele se coloca como Senhor de letra maiúscula, mas antes da ressurreição, ele se denomina servo. Então, ele vem apontar que não é necessário esse Senhor se apresentar como Senhor, porque servo cumpre. E ele só teve essa autoridade depois que ele cumpriu todo o mandato do general. E aí ele vai fazer essa descrição, tudo que eu falei, né? Ele vai dizer que nunca Jesus usa Senhor, ele vai descrever várias situações aí na página 64 e 65, onde Jesus não se apresenta como Senhor, de letra maiúscula, mas sim como servo, só depois da ressurreição que ele se aponta como Senhor, como letra maiúscula. Por quê? Porque ele cumpriu o mandato do general. Está bem aqui na página 65. Ele vai apontar várias, só depois do servo ter terminado a obra, que lhe foi conferida na terra e ser exaltada ao trono dos céus. E aí ele vai falar o seguinte, que outra coisa interessante
é que enquanto ele é servo, ele vai dizer que ele usa um aspecto em todos os milagres, a mão. Ele fala que o que representa a mão que Deus pede? A mão ela tem que ser apresentada, o coração puro e a mão o quê? Limpa. E na atitude como servo, todos os milagres, todas as ações, o serviço do servo, Jesus, é pelas mãos. E levantou o menino, e levantou com as mãos, que significa o trabalho do servo. Marcos aponta isso. Por isso que ele frisa muito o que Mateus não frisa. E outra lição que ele dá para terminar é de espiritualidade. Quais são essas? Está relacionada à perfeição do servo. A perfeição do servo está relacionada à obediência, que leva ao quê? Ele vai botar bem aqui, ó. Nos parágrafos indicados, é descrito o começo do ministério público de Jesus, ou seja, os preparativos necessários imediatamente antes do mesmo. Como esse versículo fala como a eloquência e seriedade de todos os que queremos servir verdadeiramente o Mestre Celestial. Eles mostram existir 4 pré-requisitos indispensáveis a todo serviço cristão eficaz. E aí ele vai falar uma separação. E a gente pensa assim, que ele vai falar que quando Jesus foi batizado, ele foi o quê? Separado. Então o batismo era espiritual. Não tinha pecado. Por isso que ele vai falar da espiritualidade de Jesus. Então o batismo, ele foi separado. Mas o pecado não tinha. Mas estava relacionado à espiritualidade de Jesus. E relacionado ao que? Ao ministério. Ministério de quê? De cura. Outra espiritualidade que ele vem apontar é a unção. Quando a gente tem que, né? Porque já tem, acho que deve ter gente lá na igreja. Sim. Mas a unção é quando o Espírito Santo aparece na hora do batismo. E ali os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele. E a confirmação da espiritualidade está quando Deus fala: este é meu filho, em quem me compraram. Entendeu? E aí vem dizer que o batismo, antes de ir para o deserto, ele vem falar, é uma autorização e que levou a ele uma tentação real. E terminando, todos que quiserem servir o Senhor dos céus neste mundo pecador devem observar cuidadosamente esses 4 pré-requisitos. A maior questão para o cristão é esta: estou realmente disposto a entregar-me aqui e agora a Cristo, a fim de que apenas a sua vontade seja feita através da minha vida? Nós somos servos. Vamos orar. E aí eu vou mandar Lucas. E eu vou mandar para ti. Ele pode pegar ainda, né?